Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Transparência Condominial, mais um dia do síndico, mais uma comemoração do Dia do Síndico 2025, né? Um dia tão especial para todos nós do mercado condominial, né? E hoje estamos aqui no Transparência Condominial. Quero agradecer aí aos grandes parceiros da Indep, que sempre me chamam aqui para a gente poder conversar, intermediar, bater um bom papo nesse dia tão maravilhoso, né? E aí eu até falei com o Gleidson para chamar algumas pessoas, para convidar, mas eu queria muito, muito mesmo, né, que essas três pessoas que estão aqui comigo hoje participassem, né? Eu queria que a gente fizesse um bom debate, são de três cidades maravilhosas do nosso Nordeste brasileiro. Eu quero dar as boas-vindas à Andressa Costa, que é síndica na cidade de Natal. Andressa, muito bem-vinda, seja bem-vinda ao Transparência Condominial, viu? Obrigado, Sérgio. É uma honra estar aqui com vocês, com Cida, com Isabel, de estados tão próximos aqui do Nordeste. Aqui em Natal, o mercado condominial está cada vez mais em expansão, né? Graças a Deus. E graças a Deus também as pessoas que procuram qualificação, que eu falo, um mercado hoje sem qualificação é um mercado parado, é um síndico sem ação. Aqui em Legal. Natal, eu sou síndica profissional desde 2017 para 2018. Estou na área aí do direito condominial desde 2012, sou formada em direito, trabalhei muitos anos em escritório de advocacia na área e a cada vez mais me a cada vez mais e mais melhorando a minha qualificação para com isso se tornar um mercado em excelência. Legal. E a Andressa também é formanda, está se formando aí no MBA Conase também, né? Fazendo a nossa pós-graduação aí da Conase. Então, muito legal isso. Seja bem-vinda. Cida Obrigada. Azevedo, direto de Maceió, belíssima cidade de Maceió. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui, aceitar esse convite de vocês e estar aqui nesse dia tão especial, né? Que remete a gente aqui, enquanto síndico profissional, que está na labuta todos os dias, e só quem está nessa labuta sabe as dores e as alegrias Verdade, que a verdade. gente passa, né? E, assim, é um mercado que tem desenvolvido muito. Eu sou muito feliz por ter participado de vários cursos, né, do Conase, o síndico profissional, e depois eu fiz o MBA, né, em Direito e Gestão Condominial, e muito feliz por isso. Há também a certificação da FGV, que também é fantástico para a gente, né, um diferencial para quem está no mercado. Então, isso, para mim, é muito bom e tem criado e tem gerado um respaldo muito bom no mercado aqui em Maceió, e a gente tem trazido também conhecimento, né? Esses dias a gente teve aqui o Ensíndico, que é um projeto meu com o Tiago, você conhece bem, com o professor Ceoto, né, que foi nosso professor de engenharia condominial, e foi, assim, sucesso, 80 síndicos na sala de aula, todo mundo, assim, consumindo aquele conteúdo como se fosse, assim, a comida mais gostosa do mundo. Então, isso foi fantástico. Então, a gente é sempre bom, a gente não só trazer, não só conhecer, mas também fomentar o conhecimento de outros síndicos. Então, isso é muito bom para mim. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje, compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu vivo com vocês aqui, com todo o Brasil. Legal. E a Cida também já está formada, né, no MBA, participou também desde a primeira turma, muito legal, obrigado. E a Isabel Guedes, administradora de condomínio, né, a grande cidade de Recife, né, está aqui com a gente também. Isabel, seja bem-vinda, obrigado aí por você ter aceito o convite, meu, do Gleidson, para estar aqui com a gente, viu? Obrigada, Sérgio, prazer conhecer as meninas, Natal, Maceió, duas cidades, de fato, encantadoras, gosto muito, muito. E te dizer que é um prazer te rever, né, Sérgio, depois desse tempo. Esse ano não foi possível a gente participar do evento em São Paulo, mas quem sabe 2026. E que vai ser um momento muito bom a gente essa troca de experiência hoje aqui, nesse bate-papo, no dia do síndico, um dia tão merecidamente, né, reconhecimento. E complementando aí as meninas, é dizer que hoje, cada dia, né, a coisa tem que se profissionalizar, o síndico tem que ser profissional, deixou de ser aquela figura, aquele senhorzinho, aquela senhorinha aposentada, que, né, nas horas vagas fazia. Hoje, eu costumo sempre dizer, condomínios, a gente administra alguns condomínios aqui em Recife, condomínios é uma empresa, e tem que ser tratada tal qual, né, hoje, cada dia mais as ferramentas de informática, de controles, né, então aí os programas de e-social, então tem que ser
profissionalizar, né? E a administradora tem que ser essa parceira, esse mão direita e esquerda do síndico, né? Então, é isso aí, gente. Muito legal, muito bom. É isso, Minha ó, e vai estar passando... viu? Oi? Eu sou pernambucana também, viu? Ah, é? Bora aí. Olha, eu sou pernambucana. Ah, Cida, meu desejo, minha vontade é ir morar em Japaratinga. Adoro Japaratinga. Venha-se embora. Vamos embora, passear aí. Lado do lado do outro, né? Adoro. E, pessoal, vai estar lindo. passando, para você que está assistindo aqui com a gente, vai estar passando aqui o Instagram delas aqui embaixo, tá? Então, incluam, passam a seguir nossas convidadas aqui no seu Instagram, né? Passe a seguir, acompanhar o trabalho delas, que realmente é muito importante. Então, você pode fazer qualquer pergunta também aqui no nosso chat, você que está nos acompanhando aí também, tá? Que a gente vai estar aqui sempre à disposição de vocês, né? Muito legal. E nosso CONASE, né? A Isabel Guedes lembrou bem, nosso CONASE agora em 2026, em maio, né? A Andressa já veio, a Aparecida já veio, vai voltar de novo, são mentoras CONASE, né? Então a Isabel venha também para São Paulo, você de todo o Brasil também para São Paulo, né? O link vai estar passando aqui embaixo, né? Para vocês poderem se inscrever, e vai estar aqui nas descrições aqui também no YouTube. Você que está assistindo pode fazer a sua inscrição aqui no link, que vai estar na descrição do YouTube aqui, tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouco aí vamos trabalhar um pouco, vamos falar um pouco do mercado condominial, né? A gente queria fazer mais aqui hoje, era um debate, né? Para você, público que está aqui nos acompanhando, falar sobre o retrospecto, a evolução, né, do mercado condominial. O Gleidson, quando me chamou para fazer a primeira vez esse trabalho, a gente fez... foi na pandemia, né? A gente estava falando da pandemia. A pandemia ainda tem pouquíssimos impactos na convivência das pessoas, com relação ao tipo de pessoas que estão mais exigentes dentro dos condomínios, o que a tecnologia está ajudando demais os condomínios. Eu conheço muito bem o trabalho das três, e eu sei que elas não são síndicas e nem administradoras de poucos condomínios, são muitos condomínios, né? Ou seja, não importa se são 5, se são 10, se são 70, né? Se isso é pouco ou é muito para você que está nos assistindo, mas se é 5, eu tenho que ter tecnologia para poder atender e atender esses 5, porque senão eu vou ficar atendendo só um, se tiver que estar sendo muito manual, né? Então, muito disso a gente vai falar também. Vamos falar de compliance, vamos falar de LGPD, vamos falar de muita coisa bacana, e também algumas coisas aí também que eu acho que é importante falar, de pressões econômicas e administrativas, porque eu tenho certeza que vocês três estão sempre sendo pressionadas a cortar despesas e não diminuir, e não aumentar gastos, né? E sim diminuir gastos, né? Então a gente vai debater sobre isso, né? Eu tenho aqui uma colinha aqui, né? Que eu tenho certeza que a gente que vai nos ajudar, mas eu separei algumas coisas aqui, e eu queria começar com a Andressa para a gente falar sobre a profissionalização, né, do mercado condominial e os desafios para o síndico que você vê para os próximos anos aí, né, para a próxima temporada de 2026, Andressa. Queria que você falasse um pouco, que você desse exemplos aí da tua cidade de Natal também, né? O que acontece? Aqui em Natal hoje, em relação a os síndicos procurar informações, qualificações e tudo mais, infelizmente está muito em baixa para muitos síndicos. Então, o síndico hoje, eu vejo aqui no mercado que muitos deles fizeram um curso aí em 2017 e fez um único curso ali de 2 dias, de um dia, e ele se considera aí como síndico. E quando eu comecei a aquecer mais e mais o mercado, né, de ter interesse de abrir o leque para mais e mais condomínios, o pessoal queria me ver como ovelha negra, porque essa pessoa procura tanta qualificação, o currículo dela é um currículo muito bom. Então, assim, eu vejo que as pessoas hoje, algumas pessoas hoje, amigas minhas que são síndicas, colegas da profissão, falam para mim, eu gosto muito de você, que você procura dia a dia, você acabou um curso, está pegando outro e assim vai. E eu vejo que aqui, não sei aí no estado de vocês, mas aqui em Natal, a gente tem muitos síndicos que às vezes não tem curso, visto que a nossa profissão não é uma profissão, né, ainda. Então, de fato, as pessoas falam assim, não, eu sou síndico profissional. Não tem nada.
Então, assim, eu sempre hoje, em qualquer apresentação minha, inclusive, eu sempre mostro o que eu tenho. Eu falo que muitas vezes os moradores, eles não querem saber o que você tem, eles querem saber o que você vai fazer. Muitos são assim. Mas, de fato, antes de começar uma apresentação, eu já quero mostrar totalmente o que eu tenho, o que eu busco dia a dia, o que eu invisto, porque a gente investe muito, né? A gente investe em cursos, a gente investe em eventos. Agora, recentemente, fui para um evento lá em Florianópolis, gastei muito para ir para o evento. Fui para o evento do CONAS em São Paulo, já vou para o próximo ano também. Então, assim, as pessoas falam assim: não, eu não vou para evento fora, eu vou só aqui mesmo. Então, assim, hoje, até na própria questão que a gente vai cobrar, né, Cida, que é síndica também, a gente tem que cobrar em cima disso. Então, infelizmente, a gente vai para uma concorrência que o pessoal cobra R$900, R$1.000, um condomínio pequeno, mas e aí? O que a gente investiu para estar ali, né? Então, assim, é bem complexo. O mercado ainda é muito fechado. Eu vejo que alguns condomínios são fechados ainda para síndico profissional. Eu chego para uma eleição que 90% querem, aí tem aqueles 10% que não quer e fala assim: você não vai me atender na madrugada, você não está nem aí. Se tiver um BO, você não vai resolver. O morador, eu bato lá na porta dele. E o morador, a maioria hoje que eu vejo dos moradores que estão saindo, né, e entrando o profissional, é porque ele não aguenta mais, aquele bate na porta, aquele interfone tocando, por situações, às vezes, que não é uma urgência e uma emergência, né? Então, assim, é um mercado ainda que eu falo que aqui em Natal, em pessoas qualificadas, a gente tem um mínimo, não tem muitos síndicos qualificados, e a gente tem também as pessoas que fazem as coisas erradas e acaba que a gente acaba se prejudicando por isso. Então, assim, hoje, quando eu pego um edital aqui em Natal, independente dele ter pedindo certidão, seguro, protesto, cartório, eu entrego tudo, eu entrego a minha vida. Eu até brinco com meu esposo, eu digo assim: se alguém quiser fazer um golpe comigo, ele está com todos os documentos. Mas a gente precisa mostrar isso hoje. Não sei como é com Cida, não sei como é aí no Pernambuco, mas se não for desse jeito, as pessoas têm a desconfiança, porque é uma terceira pessoa totalmente neutra, que ninguém conhece, que entra ali e não é o cenário do morador. Como é aí em Maceió, Cida? Não é diferente, né? A gente sofre todos os dias com a mesma situação, né? Eu costumo dizer que quando eu vou... pronto, ontem mesmo uma moradora entrou em contato e falou comigo, perguntando se eu teria interesse de participar da seleção de síndicos. Aí eu perguntei o prédio, onde ficava, quantas unidades, quantos anos tem, quantas áreas, as áreas comuns que tem, né? Quantos profissionais tem ali, qual é a administradora, porque tudo isso influi no trabalho da gente e influi diretamente no nosso orçamento também. Porque se a gente pega um condomínio com autogestão, o trabalho que a gente vai ter com autogestão é bem maior do que a gente tem quando tem uma administradora. Se a gente pega com uma administradora que ela não tem competência e que causa problema no mercado, e que a gente sabe quais são as administradoras que têm esses problemas, a gente também sofre com essa gestão. E tudo reflete diretamente no síndico, porque ninguém quer saber que foi a administradora, ou que foi José ali, ou que foi o porteiro, quer saber que foi o síndico, né? Então, eu avalio tudo isso e depois eu mando a proposta. Mas ela dizia: não, eu quero o preço. Não, só vou mandar o preço depois que eu souber todas essas informações. Aí eu vou mandar a minha proposta para você. E quando eu mando a proposta, eu coloco lá todo o meu currículo, todas as minhas especializações, todos os meus diferenciais. E na seleção, na eleição, eu levo lá todas as minhas certidões e entrego diretamente ao síndico que está ali, à banca da mesa, ao presidente da mesa, né? Exatamente por isso, porque assim, eu costumo dizer, quem não tem o seu nome limpo ou o nome da sua empresa limpo, como é que vai cuidar da finança de outro? Se eu não tenho a organização no meu financeiro, como é que eu vou ter a organização no financeiro dos outros? Né? Se eu não faço a gestão bem da minha casa, como eu vou gerir a casa dos outros? Então, tudo isso para mim influi. E realmente... quando eu chego no condomínio, não, porque fulano me deu um orçamento de um salário mínimo, eu digo: boa escolha, seja feliz. 3 meses depois, a pessoa: me arrependi, eu sinto muito por você, mas eu não trabalho com a base de um salário mínimo para ninguém. Isso já acontecia na minha época, quando eu era síndico, a pessoa se arrependia lá na década de 90, imagina agora.
Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Eu vejo cada vez mais administradoras aqui, algumas pagando para entrar no condomínio, pagando ao síndico para entrar no condomínio, que eu acho isso de uma Falta de ética. Não eu digo nem ética, é falta de caráter. Caráter. Porque se você está pagando para entrar, é porque você não tem competência. A falta de caráter é competência. Né? Então, como é que se diz? Eu vejo também empresas querendo fazer serviço para condomínios, dando dinheiro para o condomínio, ó, fecha com a gente que a gente vai te dar dinheiro em mão. Chega assim, 20 mil para você aqui, ó, tome. Não chega para mim, não, porque se chegar, eu abro a boca e digo quem são as empresas, que eu não tenho. Não tenho fechado, não, eu abro mesmo. Eu sou igual um colega meu, que o Sérgio conhece muito bem, que fez errado, a gente conta tudo. Então, a gente não deve nada ao mercado. Então, assim, isso é um diferencial que a gente, enquanto trabalho certo, a gente faz, mas em contrapartida, a gente também leva do outro lado, porque as pessoas dizem que a gente é chata, que a gente como é que se diz? É dura, que a gente tem... que a gente não é sensata, não, a gente é muito sensata, a gente é muito dura, a gente é muito rígida, exatamente porque a gente não permite coisa errada. Então, até porque todo mundo já sabe, né? Todos nós síndicos sabemos, a gente responde civil, criminalmente, por negligência, imperícia, imprudência, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, literalmente. Tudo isso que você está falando... Isso tudo que você está falando faz parte do crescimento, é a dor do crescimento. Tudo isso todo mundo passa. E quem é firme igual você, igual a Isabel Guedes, igual a Andressa Costa que está aqui, quem é firme, e muitos outros que não estão aqui hoje, mas que a gente conhece, são pessoas que insistem porque sabem do caráter que tem, do caráter bom, da gente fazer a coisa boa. Parabéns, é isso aí mesmo, Cida, muito bem. Eu queria saber da Isabel. E eu queria saber agora da Isabel Guedes, Isabel, como é que está aí em Recife essa situação do profissionalismo do síndico? Aqui não muito diferente, né, do que as meninas comentaram, né? A gente vê muitos cursos de um finalzinho de semana e as pessoas saem de lá com a titulação achando que um sábado e um domingo sou síndico profissional. É muito carente de profissionais. Eu sou síndica, também eu tenho essa administradora já há um bom tempo, há mais de 20 anos que nós administramos condomínios, né? Minha formação é contabilidade, e, assim, em alguns casos, eu fui convidada também para assumir a sindicatura de alguns condomínios, né? E hoje eu sou síndica em uns 4 ou 5 condomínios. Quando me convidam para outros, eu digo, não, o meu foco mesmo é a administração de condomínios, eu consigo indicar alguns colegas, mas são poucos com quem eu trabalho, uns 4 ou 5 que eu sei da competência, da seriedade. Então, para você ver, uma cidade como Recife, grande, uma capital grande do Nordeste, mas que você não tem esses profissionais qualificados, como as meninas bem pontuaram, que procuram se dedicar, se informar, estudar, não tem. E, além disso, hoje a gente vê no mercado essa, vamos dizer, eu costumo dizer assim, que eu como administradora, empresa, o meu trabalho não tem preço, tem valor. Tem valor. Então, assim, quando chegam para mim, recentemente mesmo, um condomínio nosso fez uma proposta, vamos renegociar esse valor, vamos baixar, que eu tenho uma proposta de uma outra administradora, você fique muito à vontade, pode migrar. Nós faremos a transição numa boa, como se diz, mas eu não vou reduzir. Nós não reduzimos, porque o nosso trabalho aí tem valor, não tem preço. Sim. Então, a gente vê isso no mercado, vê administradoras, como a gente diz aqui assim, se prostituindo. E não é diferente o síndico também. Então, é síndico que aceita, sem formação, sem bagagem, sem nada, aceita sabe, um valor de honorário só para assumir por qualquer coisa. Então, que trabalho, que responsabilidade essa pessoa vai ter? Né? Então, não é muito diferente, né? Então, as pessoas, de fato, precisam, né? Essa profissão precisa ser regulamentada e as pessoas precisam investir nessa carreira, né? Para que seja o melhor, né? Como a gente faz como administração. Então, assim, eu foco muito na administração de condomínio. Sérgio conhece uma gama de administradoras que tem aqui em Recife. Cada dia
aparece mais uma, mas assim, são muito Olinda também, né? aventureiros. Olinda também está crescendo bastante aí, né? Também, nós temos condomínios em Olinda, administramos Olinda, temos também até no interior, ou seja, Gravatá, Legal. temos a praia, tem um condomínio muito grande em Caruaru, Gravatá. Tamandaré. Não, Caruaru não, mas Tamandaré sim, e Cabo de Santo Agostinho também. Alguns condomínios também, mas assim, você vê isso, né? O mercado se expandindo, mas carente de profissionais competentes e sérios. O pessoal, assim, Inclusive, Isabel, para quem está assistindo aqui, e Andressa, para quem está assistindo aqui, a Isabel falou que vai dar um ingresso para a gente lá para ir para o Juca, no norte lá, viu? Força de galinhas. Fala aí, Andressa. inclusive, aí o que Isabel e o que Cida falou um pouquinho, a gente tem administradora no mercado que dá 60 dias de graça. Já vi várias aqui fazer isso. O cara fica 60 síndico, dias sem comer, né? Ele fica 60 dias sem comer, por isso ele dá de graça. E síndico no mercado falando assim, não, síndico morador, eu não tenho interesse, não, em receber nada. E quando você puxa o extrato do condomínio, sumiu 10 mil. Teve um condomínio aí que em 45 dias o cara sumiu 75 mil. Até hoje não botou o dinheiro no lugar. Então, assim, é aquela história, é o barato que sai caro. As pessoas falam, não. Teve uma. Ano passado, eu fui fazer tive uma concorrência numa construtora grande aqui, num condomínio que estava sendo entregue, e fui convidada pelo um morador. E aí eu concorri só com moradores, eram 3. Todo mundo, eu já cheguei falando meu valor, quanto eu cobrava. Todo mundo, não, a gente gostou muito de você. Aí, por último, ficou o morador. O morador disse assim: eu não cobro nada, o meu é de graça. Aí todo mundo, olha, a gente gostou muito de você, mas como ele vai fazer de graça, a gente vai fazer com ele. Aí, quando foi tempos depois, me procuram. O de graça saiu caro. Então, assim, funciona desse jeito, infelizmente. Não, pois é. E a gente vê cada vez mais, assim, eu costumo dizer uma coisa. Eu também fui para uma seleção recentemente, o ano passado, acho que no finalzinho do ano, no início do... a gente está no final do ano, no início do ano foi entregue um empreendimento aqui. E eu todo dia que eu passava para ir para o condomínio que eu administro, eu passava por ele e ficava namorando. Eu quero ser síndica desse condomínio, ele é muito organizado. Muito bonito. E a gente sabe, a gente que trabalha nessa área, a gente namora alguns condomínios que a gente gostaria de realmente administrar, né? E eu tive a oportunidade de ir para a seleção da entrega, né? A Assembleia de Entrega e Eleição do Síndico. Acredite, né? A construtora interessada, obviamente, que fosse eleito um síndico orgânico, né? Um síndico morador, até porque não ia saber... que eu tive a oportunidade, inclusive, de passar uma semana lá com a minha equipe, né, fazendo a limpeza após entrega, né, após obra, né, entrega, para poder fazer a assembleia. E aí eu conheci muita coisa nos bastidores de erro daquela construção. Então, eu já se eu fosse eleita, eu já ia entrar sabendo as dificuldades que tinha, né? E aí, eu até conversei um pouco com o engenheiro que estava lá, e eu não sei, mas, enfim, na assembleia, o advogado disse assim, o advogado da empresa, né? Vamos ter a seleção. Temos o síndico profissional e o síndico morador. Aí o pessoal, quanto é que é o síndico profissional? Aí ele, bom, o síndico profissional ele tem o valor dele, mas o síndico morador só vai ter a isenção da taxa. Pronto, ali ele acabou com qualquer candidato de síndico profissional. Não tinha mais o que fazer. Aí eu ainda me apresentei, a minha colega também, concorrente, mas colega também se apresentou, né? E a gente já saiu de lá certo de que ia ser eleito um síndico morador. E foi eleito um síndico morador. 3 meses o síndico morador renunciou. Foi para o segundo síndico, já renunciou de novo. Aí agora vai ter outra eleição agora em dezembro. Aí já me procuraram. E aí? Rapaz, eu estou pensando agora se vale a pena eu ir ou não. Porque a gente também tem que mostrar o nosso profissionalismo. Né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria começar agora com a Isabel esse assunto. Vocês estão falando aí, óbvio, de problemas que acontecem e vai acontecer sempre como qualquer outra profissão. Sim. Qualquer outra profissão vai ter problema e isso é normal, é inerente a quem trabalha, né? Ter os concorrentes maldosos, né? Mas eu queria
eu queria falar uma coisa para vocês, porque chega um momento da nossa vida que a gente se encontra sozinho. A gente tem num prédio lá o subsíndico que vai nos ajudar, tem lá o conselheiro que vai nos ajudar, e chega um determinado momento, eles começam a sair de fininho e deixar tudo na nossa mão. Deixar tudo na nossa mão, a gente fica sozinho. Aí eu queria saber de vocês duas coisas. Primeiro, o que vocês estão fazendo na prática? Queria começar pela Isabel nesse momento. O que vocês estão fazendo na prática para evitar problemas jurídicos nos condomínios, né? Porque a gente trabalha com prevenção, porque as coisas sempre podem acontecer. Então, quanto mais a gente previne, melhor, né? E também a questão da auditoria em condomínios. Por que eu falo isso? Porque quando você se encontra sozinho, muitos conselheiros são eleitos só para ficar assinando pasta, eles não conferem nada, porque às vezes também não sabem, estão lá para ajudar de uma outra forma, ajudar no orçamento, ajudar de alguma outra forma. Mas eu queria que vocês me falassem como é que vocês veem esse negócio da ajuda no condomínio, ou seja, porque tem muitos síndicos que estão exigindo em contrato auditoria permanente. Por quê? Já que os conselheiros às vezes saem, ficam afastados da gestão, arruma confusão com o síndico, porque o conselheiro quer mandar. E o síndico fala, não, aqui você não manda porque a responsabilidade civil e criminal, igual a Cida falou, é minha. E aí o conselheiro quer mandar. Então, mandar não vai. Então, tem muito síndico hoje exigindo auditoria e os moradores estão vendo isso com bons olhos, porque é um terceiro independente contratado pelo condomínio, não pelo síndico, contratado pelo condomínio, que vai trazer informações relevantes e pertinentes àquela gestão que está sendo feita, né? E é isso que eu queria ver com vocês agora. Queria começar pela Isabel, depois eu passaria para a Andressa e depois para a Cida. Como que você vê esse tipo de situação? Sérgio, a gente recomenda, né, que a gente orienta que os condomínios contratem um advogado. Eu tenho um condomínio que tem contrato com o escritório de advogados para dar uma assessoria integral. Apesar de que, por exemplo, nós, como administradora, somos associados ao Secov, né, temos um jurídico, temos advogados parceiros que dão essa assessoria, mas, assim, a gente orienta que condomínios, na medida do possível, contratem um advogado para ter essa assessoria permanente. Isso você já coloca na previsão orçamentária, aquele contrato mensal, né, que vai ser diluído por N unidades, sabe? É uma segurança jurídica, é um valor que vale por tudo, né? É irrisório, diante da segurança jurídica. É um valor que sai até barato, né? Pois é. Então, é a segurança jurídica que o condomínio vai ter, quer seja para uma notificação, né? Você vai ter um advogado que vai estar fazendo aquela notificação, respondendo, quer seja para uma defesa, né? Qualquer demanda, uma cobrança judicial, né? É a segurança jurídica. E auditoria, sim, eu tenho condomínios, por exemplo, esse que eu falei de Gravatá, que é um condomínio fazenda, são flats, lá a gente tem um contrato com o auditor, todo mês a prestação de contas vai para eles fazem um relatório e a gente disponibiliza para que o morador que quiser tenha acesso, mas vai dentro da prestação de contas, tá? Então, é fundamental esses dois ao lado, para que a gestão seja mais transparente e eficiente. Além dos instrumentos de informática que a gente tem, né, da gente disponibilizar prestações de contas digitalizadas, a gente envia um link, nós fazemos essa prestação de contas mensal, né, então temos isso, eu como contadora, eu prezo muito por isso, porque a informação, a contabilidade, ela tem que ser no dia a dia, então a informação tem que estar ali. Então, prestações de contas no prazo, para que os moradores tenham acesso a notas fiscais. No momento que você digitaliza tudo aquilo, disponibiliza um link, o morador vai lá e vai ver aquela nota, quer consultar, tem um livro, você consulta. Mas esses dois são dois parceiros que a gente, sempre que possível, a gente recomenda, né, que a gente tenta passar essa para o síndico, que não é um custo, não é custo. Você dilui em previsão orçamentária e sai um valor que você vai ter essa segurança. Muito legal. E, Andressa, como que você enxerga essa situação? Eu brinco e falo que até para o conselheiro fiscal deveria ter um curso de como ele fazer ali, uma vistoria e uma cobrança ao síndico. Então, esse papel aí, infelizmente, o pessoal do conselho hoje, em muitos condomínios, isso no geral,
eles querem mandar ali no síndico, né? Mas não fazer o devido papel, que é fiscalização. Isso eu não falo somente de um síndico profissional, até pelo um síndico morador. Eu assumi agora recentemente um condomínio, que também foi um condomínio que teve roubos, né? De um síndico profissional. E aí você pergunta, vocês nesses 2 anos, vocês nunca viram livros? Eu não sabia nem como via livro, eu não sabia nem como era. Então acaba que é complicado. Porque o que acontece? Simplesmente eles não fazem fiscalização, eles simplesmente não sabem como fazer e é bem complicado. Então, é necessário, sim, ter um jurídico próprio, é necessário, sim, se ter uma auditoria dos condomínios, e as pessoas não pensam em investir nisso, falam assim, não, a administradora já tem, não precisa. E também o Conselho Fiscal não faz o papel, infelizmente. Então, é necessário total, e infelizmente a gente tem falhas em muitos condomínios por isso, né? Exatamente. O Conselho Fiscal não fiscaliza, não faz a lei. Eu costumo dizer que o síndico tem responsabilidade e o Conselho Fiscal tem limite, né? Então, o limite do Conselho Fiscal, ele encerra ali no momento em que ele tem que fazer o papel dele, fiscalizar, acompanhar, conferir as contas do condomínio e cobrar a resposta daquelas contas que ele julgar ou não entender do que se trata. Como prevenção, como eu trabalho, né? Na minha equipe de gestão, na minha equipe e da empresa, eu tenho um engenheiro condominial que me dá o suporte, me dá assessoria, eu tenho um advogado que me dá assessoria, né? E eu tenho um contador que me dá assessoria, né? Então, por quê? Porque, na verdade, quando eu fecho o contrato e eu assumo, a primeira coisa que eu mando para a administradora é um POP administrativo e contábil de como ela tem que fazer. Ou ela segue aquelas regras que estão ali, ou não vai dar certo a gente trabalhar. Esse é o primeiro ponto. Então, ela vai ter que me entregar naquele padrão o livro de prestação de contas, o balancete, ela vai ter que me entregar ali, como é que diz, conferido as notas, ela não pode lançar as notas sem conferir que aquela nota realmente é real, se ela não foi cancelada, se ela está com o KNAI certo, se ela está com o serviço certo, se a nota e o do CNPJ e o boleto que vai ser pago é o mesmo. Então, ela fica nessa responsabilidade, porque para isso a gente tem administrador e tem um contador. Então, se ele não fizer esse papel, ele vai responder pelo erro. Eu já deixo bem feito no meu contrato junto com o administrador. Isso já me dá um respaldo muito bom no meu trabalho, né? Dá uma segurança, inclusive, nos meus pagamentos. Então, quando eu recebo o balancete, eu passo, antes de passar para qualquer conselheiro, eu passo para a mão do meu contador para que ele verifique. Se ele vê lá que tem uma nota fiscal que não está batendo, se tem lá um valor que não está correto, se foi dado um recibo quando era para ser dado uma nota fiscal, então ele vai cobrar da administradora porque foi que aquilo foi feito daquela forma. Então, e ali a gente faz a justificativa do que tem que justificar, né? Que muitas vezes a gente não consegue fazer um serviço que seja realmente com nota fiscal, um serviço de vai tirar ali uma carrocinha para tirar um entulho. Um entulho. O carroceiro não tem nota fiscal, né? Então, ele vai entregar ali. Então, a gente precisa justificar foi que contratou o carroceiro, qual foi a situação e qual foi aquele momento ali. Então, a gente faz a justificativa, deixa tudo pronto, deixa redondo e manda para o Conselho Fiscal. E os meus conselhos fiscais, sempre que eu assumo, eu faço uma reunião com eles e mostro como é que é o balancete, como é que funciona e como ele tem que fiscalizar. Então, normalmente, eu não tenho problema. E eu compartilho com ele aquelas decisões que eu realmente preciso compartilhar. Exemplo, é uma decisão de uma multa, que muitas vezes eu acho que a aplicação de multa, ela pode ser feita, mas nem sempre ela deve ser feita da maneira que está ali no regimento ou na convenção, porque ela chega a ser abusiva. E a multa, na verdade, não é para lucro do condomínio, ela é uma situação educativa. Então, eu chamo o conselho, gente, a situação foi essa, a aplicação da multa é de duas taxas. Então, como é a primeira vez do morador, eu estava pensando em colocar em uma. Vocês concordam? Estão de acordo? Dá para a gente fazer isso? Então, aí a gente trabalha junto com o conselho. Então,
decisões como essa, eu trago o conselho para decidir junto comigo. Eu não faço uma decisão sozinha. Mas decisões que realmente eu tenho que fazer no meu dia a dia de trabalho, eu não levo isso para o conselho, porque eu não, como eu disse, ele tem que ter limite. Então, se eu der liberdade demais, ele vai vir para cima de mim. Então, eu tenho que equilibrar ali, né? Esses dias eu tive numa reunião com o conselho e aí eles disseram assim, por que foi que você nunca mandou proposta para a gente? Eu disse, porque o mercado inteiro diz que vocês mandam no síndico, o síndico aqui balança a cabeça e vocês que mandam. Ele disse, realmente é assim. Eu digo, então eu não tenho interesse. Eu não sou... Eles esquecem que quem manda é a Assembleia, né? Não é eles. O conselho não manda, quem manda é a Assembleia Geral, né? Exatamente. Eu disse, então quer dizer que se eu tiver um serviço elétrico aqui para fazer e vocês disserem que não, eu vou ter que acatar e ficar por isso mesmo. Ele disse, não. Comigo é diferente, meu amigo. Comigo eu chamo a Assembleia e digo, olha, pontuei com o conselho, o valor é X. O conselho não quer liberar, mas eu estou deliberando aqui com vocês, porque se vocês não deliberarem, aí é com vocês e a só. Se cair a energia do condomínio e ficar sem nada, é com vocês. Então, assim, eu não dou essa liberdade de jeito nenhum, porque se eu der, a gente não trabalha, né? Sérgio, eu tenho um condomínio aqui em Recife que eu achava ele exemplar, acho ainda, né? Mudou a síndica, mas durante o período da gestão dela, acredito que ela passou uns 6 anos. A cada 15 dias, o conselho se reunia. Ainda impressionante como a gestão funcionava, né? Síndico com o conselho fiscal, que quinzenalmente eles se reuniam, discutiam as coisas do condomínio. Era impressionante. O condomínio funciona ainda bem hoje. Isso é um sonho, né? De nós, é um sonho. Ter essa participação, né? A cada 15 dias, esse compromisso, não era nem mensal, a cada 15 dias eles estavam juntos, reunidos, discutindo as coisas, discutindo conta, discutindo as coisas. Essa síndica saiu, entrou uma síndica profissional, mas muito boa, muito ética, muito profissional, também está fluindo bem, mudou o conselho, mas o condomínio continua fluindo muito bem. Essa é uma das nossas síndicas profissionais que nós temos parceiros que a gente consegue indicar, né? É muito raro. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que fazer a coisa ser confiante, né? Se o profissional que a gente contrata não passar confiança, como é que vai ser as coisas? Eu vou falar, por exemplo, do seguro. Tinha um síndico que me ligou indignado com o corretor de seguro dele, que eles estavam discutindo, que o síndico queria fazer o seguro de uma determinada forma e o corretor de uma outra forma, mas que estava claro que estava errado, né? E eu também sou corretor de seguro, eu tenho habilitação pela SUSEP, eu olhei ali e falei para o síndico, olha, você tem que mudar para isso, o síndico entendeu dessa forma e foi lá falar com o corretor dele, enfim. Ele acabou contratando um outro corretor para assessorar o síndico para vender o corretor para o outro, para vender o seguro para o outro. Olha onde a gente chegou. Então, está mais ou menos igual esse negócio aí que está rolando muito hoje, esse negócio de auditoria de elevadores, né? Eu contrato uma empresa de elevador, ou seja, vocês três aqui falam com a empresa de elevador quase todo dia, se não todo dia. Aí vocês falam, quer dizer, eu confio na empresa X de elevador. Só que agora eu tenho que contratar uma empresa de auditoria para auditar esse contrato para saber se está tudo certo. Quer dizer, e aí a Cida estava comentando antes da gente entrar aqui de uma situação que aconteceu na cidade de Maceió, na cidade dela, que uma administradora fez um negócio de uma contratação errada de um funcionário, né? E quer dizer, você perde a confiança no profissional, né, Cida? Foi alguma coisa assim, né? Ela fez uma má seleção, né? Não avaliou o profissional. Fez uma má seleção, levou para o condomínio e eu tive vários problemas, inclusive com a quebra da LGPD. Então, assim, a gente fica numa situação bem delicada, né? Porque, assim... Está faltando profissional no mercado, né? Está faltando profissional e, além de faltar profissional, está faltando profissional qualificado. Porque... Cida, sabe o que eu estou dizendo, Cida? Não vai daqui para frente existir mais pedreiro chamado Enzo. Não. Sabe, pintor chamado Ryan. Não vai ter. Não vai ter, porque não tem, né? Não vai ter mais pedreiro, pintor, vai ser difícil. Exatamente. E aí o que acontece? O básico quando a gente contrata uma administradora é que ela faça uma seleção qualificada, coloque profissionais qualificados para estar ali na portaria, que tenha feito pelo menos uma reciclagem a cada 2 anos,
né? E assim, você vê que pega-se profissionais, pessoas na carência que o mercado está, porque eu entendo também que as administradoras estão sofrendo para encontrar profissionais, né? Que está difícil, nos dias de hoje, conseguir profissionais, e quando consegue, não faz uma boa seleção e não verifica realmente a qualificação dele. E aí joga no condomínio, e assim, e ele chega lá, ao invés de ele fazer o trabalho que ele deveria fazer, porque ele disse lá na entrevista que sabia, ele faz totalmente ao contrário e coloca a segurança do condomínio em xeque. Então, assim, é muito difícil hoje a gente encontrar profissionais e profissionais qualificados e até mesmo reciclados, né? Porque, assim, como a Andressa falou, não adianta você fazer um curso ali X de 2, 3 horas ou de 2 dias e dizer eu sou profissional e ali morreu. Não, a nossa profissão, eu costumo dizer que é que nem médico. Todo dia muda. Todo dia faz uma mudança no Código Civil, todo dia faz uma mudança de uma lei estadual, de uma lei municipal, e a gente fica à mercê disso. Então, a gente entende, ou a gente estuda, ou a gente se qualifica e melhora a cada dia. Se a gente tem que fazer isso, nossos profissionais e a administradora têm que fazer da mesma forma. Senão, a gente quebra. Eu vou agora, eu vou continuar contigo aqui, quero mudar de assunto, para a gente aí já estar avançando bem aqui no horário também, sobre os impactos da IA, né, da inteligência artificial na vida do síndico. Eu queria que você, Cida, falasse sobre isso, porque a tecnologia tem que nos ajudar. A gente sabe que tudo vem ajudando, o computador chegou, portaria remota ajuda também chegou, tudo, agora carro elétrico, depois de carro elétrico IA, o condomínio não para, e daqui a um ano vai vir outra coisa, que daqui em 2027 vai vir outra, 2028 a roda não para de girar. E a roda não para, e a gente tem que se adaptar. Então, eu queria que você falasse da inteligência artificial. Primeiro, se você usa, se você não usa, o porquê, e o que isso te ajuda. Eu queria que você falasse sobre isso, depois eu vou passar para a Andressa e depois para a Isabel. Então, eu uso a inteligência artificial, principalmente para redigir comunicados, avisos. Então, eu tenho um perfil que eu já coloquei lá, toda o meu histórico, né? Então, ela já aprendeu sobre mim. Então, quando eu digo, olha, eu quero mandar um aviso sobre falta de água. Então, ela já prepara para mim o aviso, eu olho lá, não, está faltando isso, precisa acrescentar isso, retire isso. Então, ela faz para mim, e aí eu já vejo ali, eu mando para os condomínios. Isso facilita muito o meu dia a dia nessa comunicação, que muitas vezes você redigir um aviso, fazer as coisas, demora muito. Então, isso ajuda muito. Às vezes, planejamento no sentido de fazer alguns eventos, algumas feiras dentro dos condomínios, que eu trabalho muito com essa questão social dentro dos condomínios, que eu acho que envolver o colaborativo o coletivo é muito bom, para que a gente importante, porque assim, eu costumo dizer que condomínio não é prédio, não é estrutura, são pessoas, né? Ele é feito de 80% pessoas e 20% é estrutura. Então, a estrutura, se você deixar ela organizada, com todo o planejamento de manutenção equilibrado e acompanhado com assessoria técnica e com a equipe certa, você não tem tantos problemas assim. Mas o pessoal, ele é muito ali do dia a dia, muito dinâmico. Então, assim, muitas vezes eu vejo uma mensagem de um morador e aí eu respiro 2, 3 vezes para ver como é que eu vou responder. Eu digo, eu não vou nem responder, eu vou copiar aqui, vou botar na IA. IA, por favor, me dê essa resposta de forma sim, emocional, profissional, que dê dentro do sentido aqui, ela prepara, eu vou lá, verifico, tá ok, eu mando, porque se eu não fizer isso, eu realmente muitas vezes não vou conseguir, porque a nossa dinâmica, né, ela é muito grande. Gerir 5, 6, 7, 10, 15 condomínios, não tem condições de você fazer isso sozinha. Então, a IA ela veio realmente para nos ajudar nesse sentido, e eu acho que é uma força-tarefa nessa questão da comunicação do dia a dia, facilita demais. Então, eu uso muito ela para isso, uso para me auxiliar nos planejamentos de eventos, uso ela para me auxiliar no meu planejamento anual, com a minha equipe, né? Até mesmo com os conselheiros, quando eu vou fazer ali aquela reunião e aquele acompanhamento com eles, me ajuda para caramba. Mas tem outras ferramentas que eu realmente não uso. Eu de certa forma, não sou muito afinada com muita tecnologia, não. Eu já falei isso lá atrás, né? Não, mas, assim, eu uso o máximo que eu posso para o meu dia a dia, mas
Com relação à tecnologia para condomínio, eu acho que ela pode ajudar muito, pode nos auxiliar muito, né? Inclusive, assim, toda vez que eu entro no condomínio, que eu vou implantar o compliance, eu peço auxílio a ela para me ajudar nesse compliance, nesse projeto, inclusive, para trazer para o condomínio. Então, isso me auxilia muito. Mas o síndico que não está atenado a isso, que não consegue fazer isso, não tem essa afinidade, ele também vai sofrer os trancos e barrancos aí na porta do condômino e do condomínio. Muito bem. E você, Andressa, o que você pensa? Você usa? Você não usa? Você te ajuda? Me fala um pouco, o que você faz no teu dia a dia aí com a IA? Eu uso como Cida também a parte de comunicados, tudo isso, uso bem muito. E fora isso também eu tenho mais 2 tecnologias que me ajudam. Eu tenho um sistema de gestão, né? Que esse sistema de gestão eu abri hoje até para os moradores do condomínio, então cada morador hoje ele tem acesso a um link daquele condomínio que ele abre reclamação, sugestão, e aí a partir do momento que chega a gente consegue demandar para toda a equipe, de um terceirizado que seja, ou até mesmo para a equipe. E o que é legal é que fica ali registrado através de fotos, informações. Então, quando abrir um chamado, um exemplo, o chuveiro da piscina quebrou no final de semana. E aí ele tira foto, botou ali, no outro dia, né? Se não for algo urgente, lógico, no outro dia a equipe já está ajeitando, já tiramos foto do serviço feito, ele já recebe ali as imagens do antes e depois e o andar do serviço. Eu uso esse sistema. E fora isso, também eu uso um sistema de atendimento no WhatsApp, porque hoje a gente, síndico, a gente tem muitas perguntas fora de horário de coisas que não são urgência nem emergência. Comum, que é um boleto, que é reservas diárias. Então, eu tenho um sistema todo aí, que é um funil, que ele responde ao final tudo que ele precisa ali, e ele tem a opção, quero falar com o síndico. E aí o atendimento chega para mim. Mas antes disso, ele tem um funil ali que vai passando por todas as dores ali daquele morador naquele momento, né? E eu falo que isso me ajudou muito. As 2 situações que eu uso hoje, fora a IA, de comunicados e tudo mais, os 2 sistemas que eu uso hoje, que são sistemas pagos, pelo motivo que, para mim, diminuiu muita coisa. Porque quando você vai escalando e você não tem esse tipo de ajuda, né? Infelizmente, você não consegue andar tanto, porque você não vai lembrar que o morador do condomínio X, da unidade X, reclamou daquilo se tiver ali no WhatsApp. Então, eu precisei implantar e investir em questões como essas, para mim conseguir conseguir escalar e conseguir uma organização interna com a minha equipe. Legal. Sem Isabel, contar, né, Andressa, se a gente não tiver isso, a gente anda com o celular o tempo inteiro, a gente bate até com o carro, como já aconteceu comigo. E mesmo assim a gente anda. Anda. Não se desliga. Isabel, agora me fala uma coisa. Exatamente. As duas síndicas falaram que usou o IA para fazer comunicado, para ajudar de alguma forma. E a administradora fica em que papel? Se a administradora, eu tinha administradora, eu lembro que eu fazia os comunicados para os síndicos, né? Tudo bem, o síndico profissional está ali, mas a administradora também tem que se atualizar, né? A administradora tem que estar... Com certeza. Tá acontecendo, mas é óbvio que tem muito síndico que não usa IA, que é síndico morador, tal. A gente está falando de 2 excelentes profissionais que estão aqui com a gente, que é a Cida e a Andressa. Mas também tem síndico ainda que não quer nem saber de ligar computador, né, Isabel? Tem sim. Mas a IA, para a administradora, para o nosso time, é uma ferramenta muito boa para comunicação também, né? Redação de comunicados, né? Tudo isso é uma ferramenta muito boa. Facilita muito, otimiza o tempo, né? Das meninas, do time, né? Agora, a gente tem um sistema também a gente tem um sistema de administração de condomínios que faz esse link com o síndico. Então, com o síndico, com o morador, né? Então, ele consegue, através do sisteminha, do app, mandar fotos, mandar reclamações. Então, chega para a gente, chega para o síndico, né? E aí o síndico responde. Outra ferramenta que a gente usa também, que é uma comunicação muito boa, a gente fez grupos com os síndicos. Então, tem um grupo de gestão, condomínio do edifício, sei lá, Sérgio Craveiro. Pronto, então eu tenho aquele grupo, no grupo
estou eu, está a minha sócia, Nevânia, está a pessoa do RH, do DP, e está a gestora da conta. Então, a gente consegue bem rápido ter essas demandas do síndico, né? Fica toda a gestão ali naquele grupo de WhatsApp. Nós não entramos em grupo de moradores, isso aí é o síndico, eu tenho síndicos que eles fazem grupos através de linha de transmissão apenas, só eles comunicam. Mas, assim, a gente fez esse modelo de gestão com grupo de WhatsApp exatamente com o síndico, só. A administradora, as pessoas da gestão daquele condomínio com o síndico. Então, também funciona bem legal e é rápido. Afora o nosso sistema de administração, que a gente disponibiliza para todos, né, morador, síndico, o perfil do síndico é diferente, ele consegue ver tanto a parte social como a parte financeira. Então, ele checa lá, ele consegue ver as informações em tempo bem real, né, e social também. Então, isso facilita muito, né, dá uma dinâmica e uma agilidade. E a IA é... Eu acho que travou, né? Deu uma travada. Travou. Mas essa função que ela estava falando... Oi? Não, travou, tinha travado aqui. Travou aqui, foi. Então, para a equipe é muito bom, e acho que a gente tem só que aperfeiçoar mais e mais esses instrumentos que estão aí, né, para a gente, para facilitar. Você estava dizendo, complementando a Isabel? Então, esses grupos que a Isabel faz, eu tenho uma administradora aqui que a gente faz, na verdade, eu peguei esse caminho e faço também com os outros condomínios, né? Então, nesse grupo de gestão, eu coloco o telefone da portaria, eu coloco os 3 conselheiros fiscais, eu coloco o supervisor, a equipe de assistência 24 horas, manutenção e de portão, porque... Passou aí. Passou por aqui. E a cores aqui? Eu tenho 2, viu? Eu tenho 2 gatos. E aí, o que acontece? Eu faço isso, então, assim, quando a gente tem as nossas demandas, é colocada ali, a portaria já sinaliza, já aciona quem é o prestador de serviço, o conselho já fica sabendo do que se trata, então, assim, até o financeiro não é questionável, porque ele sabe que aquilo ali quebrou, que aquilo ali realmente vai precisar ser feito. Então, isso demanda muito bom o nosso dia a dia e facilita muito, né? Porque também o conselho vê a nossa atuação ali no dia a dia. Ele pode não acompanhar, mas se ele abrir, ele vai ver que todo dia, a todo instante, a gente está ali atuando, respondendo e demandando as demandas do condomínio. Então, é muito bom essa linha de comunicação que é feita, porque facilita muito. A gente fez... Eu tenho um grupo também tem um grupo com o síndico e tem alguns grupos com o pessoal de portaria. Então, tá o pessoal de portaria, eu estou, a gestora está, o RH está, e aí a gente consegue qualquer comunicação, quebrou aqui o elevador, parou, aí qualquer coisa a gente também está acompanhando. Então, é bem... Ele já colocou elevador quebrado, a portaria quando entra, assim, elevador parou, já acionei a empresa tal... informaram que chega em tantas horas, está aqui o protocolo. Então, já fica certo ali, eu não preciso... Eu só vou acompanhando, né? Quando é alguma coisa que ele fala, dona Aparecida, a gente está com a situação aqui, como é que a gente atua? Aí eu já vou e ligo, já reformo, já oriento, já digo como é que é. Então, assim, isso facilita muito, porque aí a gente fica sabendo realmente do que aconteceu no dia a dia, e às vezes o morador quer ligar para dizer assim, olha, eu fiquei preso no elevador, o elevador parou, e eu fiquei esperando, e ninguém disse nada, não, eu estou sabendo, já foi aberto o chamado, então ali eu já vou acompanhando, já dá para dar o feedback ao morador, isso facilita muito. E sobre a pergunta aí, Sérgio, sobre a pergunta aí que você fez para a Isabel, né, perguntando qual é o papel da administradora aí sobre os comunicados e tudo mais, eu falo o seguinte, eu utilizo sim os comunicados da administradora, sem dúvida, mas às vezes a gente precisa de algo ali bem rápido, então
é no final de semana, a administradora não tem como, enfim, então rapidamente a gente precisa agir, mas as administradoras aqui no mercado não tem o que reclamar, o que a gente precisa é prontamente eles fazem, passa, tá ok, a gente pode disponibilizar, então a gente utiliza, mas tem momentos que não tem como esperar, né? A gente precisa de fato ali organizar para andar a demanda. E a administradora é isso, é o apoio do síndico, né? Sempre foi, né? Desde os primórdios. Com certeza. Foi, né? E, pessoal, para a gente terminar aqui, já estamos com 55 minutos aqui já da nossa live, muito legal. Eu queria, né, passar para a Andressa agora as palavras finais, né? Dar os parabéns para o síndico, afinal, hoje é o dia do síndico, né? E também, Andressa, queria que você falasse, antes de dar os parabéns, qual o conselho que você daria para os síndicos que estão querendo entrar no mercado a partir de 2026 aí agora, né? Eu comecei um curso agora, esse mês de novembro, e esse curso está com mais de 50 pessoas, ou seja, tá vindo gente entrar, que eu sei que tem espaço para todo mundo, eu sempre falo isso, já dei curso para mais de 36 mil síndicos, né, e donos de administrador, então tem espaço para todo mundo, mas eu queria que você dissesse, como profissional aí há quase 10 anos no mercado, né, qual o conselho que você dá e também que os parabenizasse, né, os síndicos já estão aí no mercado, né? Primeiramente, Sérgio, quero lhe agradecer pelo espaço aberto aqui num dia tão importante, né? Que é hoje o dia do síndico. Quero agradecer também aqui a presença da Cida, conheci ela num curso seu, no MBA. A Isabel eu conheci agora, querida aí do estado tão próximo do meu. E em relação, quero também parabenizar aqui todos os síndicos que estão ouvindo a gente nesse momento. E a dica que eu deixo para você, síndico, com perfil aí para 2026, começar a investir no mercado é qualificação. Sérgio, como disse agora, ele está com curso aberto, a qualificação é o X da história, não adianta você ser mais um síndico no mercado, porque cada hora que passa, a gente tem muitos no mercado, mas a gente não tem pessoas qualificadas. E quando eu falo em qualificação, não é um curso de 2 dias, de um dia, é qualificação intensa todos os dias. Então, a partir de você ter feito os cursos, você cada dia invista mais em mais. Isso vai mudar muito a sua rotina e sua vida, até em cobranças que você vai fazer. Você vai ter aquele diferencial de cobrar X, porque você investiu para aquele X ali valer a pena. Então, eu deixo esse recado para vocês. Invistam em qualificação. O Conase está aí aberto, cheio de cursos bons para se investir. Você que já tem um superior, invista no MBA. É um curso que alavanca aí sua carreira totalmente. Já falei isso para o Sérgio, já falei isso em eventos de Sérgio, e é muito importante você ter cursos desses no mercado, né? E hoje o Sérgio está com um coordenador ótimo aí do MBA, que é o Paulo César, é um querido, foi um dos primeiros que eu fiz curso aí em relação à área, e a partir daí meus olhos abriram que aquilo ali que eu estava fazendo eu tinha que só seguir, não parar. É o que eu faço, não paro, sigo. Então, esse é o conselho que eu deixo para você, síndico, morador ou síndico profissional. Não invista somente em cursos de 2 dias, invista na sua qualificação, que é a profissão do futuro. Qualificação constante, né, Cida? Isso. Né? Qual que é a sua dica aí, qual que é o seu conselho que você dá e os parabéns também para finalizar? Então, não vou falar mais de qualificação, porque a Andressa falou tudo, né? Não deixou nem um pouquinho para mim, viu, Andressa? Mas o que é que eu posso dizer para você que é síndico já atuante e síndico que está chegando agora, é que você se atente que o papel do síndico não é só administrar prédios, é também cuidar de pessoas. Então, priorize a transparência, a comunicação clara e a tecnologia. A gestão de condomínio ela só prospera quando é aquela que se entende que há uma confiança e o maior patrimônio de todo um condomínio são as pessoas, né? E que eu costumo dizer que há 3 pilares que governam, na verdade, eu dizia 3 e hoje eu digo 4, né, que governam o condomínio, que é o pilar da gestão administrativa, da gestão contábil, da gestão de engenharia, da gestão do direito e da gestão de pessoas, principalmente, porque cada vez mais a gente vê a necessidade de gerir pessoas dentro do condomínio, né? Então, mostre, seja transparente. Não, e a transparência ela tem que ser radical. Mostre tudo, explique tudo, cada gesto, cada decisão, cada previsão orçamentária. Um condomínio bem informado ele é um condomínio pacificado.
né? E, por fim, a comunicação humanizada. O síndico moderno, ele é mais do que gestor, ele é um gestor de comunidade, ele é um gestor de pessoas, né? Então, fale com as pessoas, chegue junto, conheça seus moradores, né? Esses dias eu tive uma situação que eu disse para um morador que estava julgando o outro, se eu conheço o morador, eu já convivo com ele há 5 anos, eu sei quem ele é, não é bem o que você está pensando, então vamos tentar entrar num acordo, vamos tentar ali conciliar, você seja um mediador, porque gerir pessoas é tudo. E, por fim, parabenizar todos nós síndicos, né? Porque é uma área que, quando a gente decide entrar nesse caminho, a gente tem que ter amor, né? E esse amor, ele é muito importante, porque ele supera tudo. A gente supera com o amor que a gente faz da nossa profissão, do nosso dia a dia, que não é fácil o nosso dia a dia. Inclusive, ontem, numa audiência, a juíza deixou isso muito claro. Ser síndico não é fácil, e ela está certa em não abrir precedentes. Então, assim, isso me deixou muito feliz em ouvir isso de um juiz, né, em uma audiência. Então, não é fácil o nosso dia a dia, então, quando a gente entra num mercado como esse, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que dar da gente o melhor, e a gente tem que fazer com amor. E quem está entrando e quem já está, se não estiver fazendo por amor, estiver fazendo por obrigação, sai fora. Aqui não é para você, aqui não é para amador. Esse caminho é para quem é profissional. E para ser profissional, legal, você tem que ter qualificação. Parabéns, Cida, muito boa. E você, Isabel, para terminar, o conselho que você daria para os síndicos e, obviamente, parabenizá-los todos aí, não só de Recife, mas de todo o Brasil. Então, primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, conhecer as meninas, dizer que, vindo a Recife, venham aqui conhecer a nossa empresa, nós estamos à disposição de vocês, será um prazer enorme. Venha-se embora, já. A gente está à disposição, venha tomar um café com a gente, conhecer nossa equipe, nosso time, será um prazer grande, tá? Depois vocês vão ver aí no Instagram, e dizer, e além disso, parabenizar, né, todos os síndicos nesse dia, é uma missão muito árdua, mas complementando, assim, árdua e com amor. A gente como administradora, eu costumo dizer assim, que eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Então, eu conheço as particularidades daquele condomínio, eu conheço, além do síndico, conselho, moradores, eu consigo ter essa afinidade e conhecer, né, todos eles. Então, não são meus clientes, são meus amigos. Né, sempre que a gente tem uma indicação, um morador indica a gente para um outro condomínio, porque conhece nosso trabalho, reconhece, então isso para a gente é super gratificante, né, ter esse reconhecimento. Então, complementando as meninas, dizer que o síndico, sim, ele tem que investir, qualificação é tudo, né, e é uma coisa que você não é dinâmica, você não para ali, você fez um curso, você mais à frente, você tem que estar assim. Deu uma travadinha de novo aí, mas já deve voltar. 3, 2, 1, voltando. E um feliz dia do síndico para todo mundo. Pronto, é isso aí. Muito bom. Pessoal, quero aqui agradecer vocês três mais uma vez, né? Obrigado do fundo do meu coração, Andressa Costa, Cida Azevedo, Isabel Guedes, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado ao Gleidson, né, ao Sérgio Paulo, à Luciana, ao Tiago, né? São tão queridos aí por todo o Brasil, atendendo os nossos síndicos aí de forma tão satisfatória, só elogios aí para eles, né? Obrigado. E vai no dia 30, né, a gente, esse dia 30, esse dia do síndico, ele é um dia tão fabuloso, tão emocionante para todos nós, né, que a gente possa curtir esse dia, que a gente possa curtir mais alguns dias aí pela frente também. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês também, dividir esse aprendizado, né, e sair daqui mais rico também de informação. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Um beijo. Obrigada, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.